De um jeito ou de outro, todos almejam, todos esperam, todos suspiram pela liberdade. Me chama a atenção, eu caminho bastante em ruas assim bem vazias ali na região onde eu moro, e eu passo ao lado de uma casa que fica bem de frente para um morro que tem perto de onde eu moro, umas áreas verdes maravilhosas, e todas as vezes que eu passo tem uma janela que dá para a cozinha da casa, e sempre me chama a atenção que sempre tem uns 3 ou 4 gatos ali olhando vidradamente para fora. Eles ficam parados, olhando para a janela, pelo movimento da rua, mas não importa a hora que passe, pode ser de manhã, à noite, de madrugada, os gatos estão lá, de alguma maneira suspirando pelo ar e olhando para fora. Todo bicho busca liberdade. Se uma mosca entrar na sua casa, repare que ela sempre vai voar em direção a uma janela, a uma porta ou a um espelho que reflita a luz. Ela está em busca da luz, que em última análise representa a liberdade. As mariposas, os bichos, todos voam em direção à luz. Você tem cachorro, tem gato? Não. Deixa a porta aberta um pouco, você vai ver que eles vão fugir. E o ser humano também tem essa ânsia pela liberdade. No entanto, nós vivemos sem perceber na grande prisão, que não é necessariamente a prisão do corpo, mas é a prisão da mente. Foi nesse ponto que nos trancamos, que nos sequestraram, que nos deixaram lá para que a gente se acomodasse com a prisão da mente e para que a gente achasse que é normal. E pior do que isso, para que a gente estranhasse e combatesse a liberdade. Platão nos contou essa metáfora da caverna, de seres que acreditaram piamente naquela realidade como únicas. Eles eram escravos que nasceram escravos e formaram gerações e gerações e gerações de escravos que jamais tiveram acesso à liberdade. E ali era a realidade deles até que um pudesse conferir a liberdade. E quando isso aconteceu, ele foi desacreditado e coube a ele escolher uma outra realidade. Afinal de contas, como aceitar a liberdade quando você durante a sua vida inteira viveu dentro de uma prisão? Agora, não projete isso assim tão distante para os habitantes da caverna de Platão, numa metáfora antiga, mas traga isso para você. Até que ponto a liberdade confronta a sua prisão? Até que ponto você tenta se manter dentro aí dessas 4 paredes, ou dessa caverna, ou nessas correntes que criam a sua realidade e você chama ela de única, absoluta, e você pensa não ter escolha? Todo movimento de liberdade é uma afronta para quem vive na prisão. Eu me lembro quando eu tinha 17, 18 anos, eu fui fazer o exame para servir exército, né? Acabei não servindo. E eu me lembro que quando a gente foi dispensado, tal, ia sair daquele quartel, a pessoa que estava nos orientando disse o seguinte: olha, quando vocês passarem por aqui, até aquela porta, vocês vão passar no meio dos soldados, o pessoal que está ali, e eles vão fazer de tudo para desestabilizar vocês, eles vão xingar vocês, tal, mas não liguem, siga o caminho e saia pela porta, senão pode ser pior. E eu me lembro de passar por um monte de menino da minha idade, né? E eles estavam presos ali com o exército, a roupa do exército e tal. E cada um deles se esforçava para desfazer o máximo possível de cada um daqueles meninos que estavam indo em direção à liberdade. Que não precisariam servir, que estavam indo embora. E cada xingamento, cada agressão, cada sarro que os meninos tiravam me batia isso. Eles estão tentando atacar, não é a mim, não é os colegas aqui que estão sendo livres e seguindo para suas vidas, para suas famílias, para os seus caminhos. Eles estão atacando a nossa liberdade. Porque, infelizmente, durante algum período, já que eles estão agora aqui presos dentro desse ambiente, desse quartel, dessa lei, né, que os obriga a servir um exército, e eles não podem sair daqui, a nossa liberdade é uma afronta para eles. Então não é a nós que eles criticam, é a liberdade. E eu fui leve, livre, passar pelo portão e aproveitar
os meus 17, 18 anos e tudo que viria na sequência. Para todo aquele que é prisioneiro, a liberdade é uma afronta. E nós, sem perceber, muitas vezes nos permitimos ficar dentro de prisões. As prisões onde nós ficamos não são necessariamente jaulas, não são presídios, mas são prisões mentais. Essa é a prisão mais perigosa que existe. Afinal de contas, desde que a gente chega no mundo, nós somos condicionados a crer de um jeito, a pensar de um jeito, a vestir de um jeito, a amar de um jeito, a seguir religiões de determinado jeito. O nosso olhar é sempre tutorado, é sempre modelado, e ainda que haja variações dentro desses tutoramentos, elas são mínimas. E todo olhar e toda percepção que de alguma maneira vai em desencontro com essa formatação, ela se torna uma agressão por uma razão muito simples. Sempre que você se aprisiona, ainda que você não esteja percebendo, ainda que não seja deliberado, mas esse instinto natural, todo bicho tem o instinto da liberdade, e nós, bichos humanos, não somos diferentes, mas isso afronta o nosso instinto da liberdade, e esse instinto interior, de alguma maneira, está gritando por ela. A gente não sabe disso, e muitas vezes esse grito se projeta em direções assim absolutamente imperceptíveis para aqueles que não percebem que estão presos. Então a gente quer ser livre de qualquer forma, a gente quer ser livre ainda que seja no programa de televisão que a gente está assistindo, na sensação da viagem que vai acontecer ou acontecia antes da pandemia, né? Nas férias ou no fim de semana, numa transgressão qualquer que você cometa dentro da sua realidade. Pode ser até uma transgressão estética, né? Um corte de cabelo, uma roupa ou qualquer coisa que represente que você não é um ser completamente preso. Talvez você não saiba disso. Talvez isso não tenha atingido o nível da consciência, mas talvez de um jeito ou de outro você ainda esteja buscando transgredir essa prisão, que não é uma prisão física, mas é uma prisão mental. São limites que se colocam para as pessoas dizendo: daqui não passe. E esses limites são ancorados pela incapacidade de fazer pergunta, pela incapacidade de questionar não propriamente a realidade, mas especialmente a si próprio. Mas todo questionamento será uma fuga, será um esconderijo, será um desvio, se antes eu não questionar a mim mesmo e saber até que ponto esse sistema que eu aponto e falo tão mal, antes de tudo, se instalou em mim como realidade, como embasamento de olhar, como chão onde eu piso todos os dias. O problema é quando o sistema se instala em mim como realidade, como verdade, como absoluto, ainda que para o lado de fora eu seja um crítico de tais sistemas, incluindo o sistema religioso. Isso é um negócio que me chama muita atenção. De uns tempos para cá, eu acho que a religião se desviou tanto, né, do foco da espiritualidade, de atender ao clamor da transcendência que cada bichinho carrega, e virou outras coisas que muito ser religioso tenta se desvincular, né, dessa coisa e fala: eu não sou religioso, isso não é religião, e aí tenta dar N desculpas para justificar aquele sentimento que ainda lhe habita. Mas ainda que esse critique, muitas vezes se coloca numa posição de acorrentar-se, de aprisionar-se, de alguma maneira continuar alimentando no mesmo processo que no discurso critica, desfaz, mas por lado de dentro permanece muito vivo. A liberdade demanda coragem, e é por isso que a grande maioria, apesar de ansiar pela liberdade, não se coloca para voar, não pula da árvore, não bate as asas, não arrisca o voo, não ganha o céu. O céu tem ameaças, e nós somos ensinados que é muito mais seguro, é muito mais tranquilo, e talvez seja mesmo, permanecer dentro das gaiolinhas. Ao longo do tempo, nós fomos culturalmente condicionados a acreditar que essa é a única realidade.
Então a gaiolinha com tudo pronto, as minhas ideias são servidas naquele potinho ali, ó, de alpiste, e é aqui que eu tenho que comer. Se eu comer fora desse potinho de alpiste, eu vou ser taxado de N nomes. Eu vou ser mal visto. Então tem o alpiste, por exemplo, dos filósofos da academia, dos santos, da religião, enfim, dos mestres espiritualistas, dos gurus. Tem vários potinhos, sirva-se. Eles pensaram antes de você. Eles pensaram mais do que você. Eles são melhores do que você. Quem é você para questioná-los? Sirva-se. E aí de repente vê um pássaro e diz assim: olha, eu não estou diminuindo nenhum desses potinhos. Eu não estou dizendo que eles não são bons. Eu só estou dizendo que eu quero ser livre. Livre para pensar. Eu posso até eventualmente me alimentar aqui e ali, mas eu não vou me prender a nenhum deles. Eu quero ser livre. E esse pássaro imediatamente será mal visto, será expulso por aqueles que pensam serem livres. E assim, os potinhos de alpiste são colocados. O alpiste de pensamento, o alpiste de comportamento, o alpiste de estética, até de estética, o alpiste de posicionamento de vida. Esse potinho é o potinho do amor. Como esse potinho, viu? Fora desse potinho não há amor. Esse é o potinho da verdade, esse é o potinho da sabedoria, e fique nesses potinhos. Mas de vez em quando, o bicho selvagem que nos habita fala: eu quero voar. E aí ele dá um jeito e abre a gaiolinha. E quando abre a gaiolinha, vai ouvir os outros bichinhos que ficaram presos ali, criticando, xingando, dizendo um monte de coisas, ameaçando. E às vezes de maneira preocupada, genuinamente preocupada, porque foram escolhidos assim. Só que a vida é muito maior do que isso. Os limites são muito maiores do que todos que você possa imaginar em qualquer área. E você, como ser selvagem, que busca a liberdade de alguma maneira, uma vez que a ouça segue e não consegue mais deixar de seguir o seu chamado para voar. Esse voo pode ser de alguma maneira perigoso, ele pode dar medo, sim, e ele pode até te isolar da maioria dos pássaros, que agora a voz lá embaixo, já que você está voando, e cada vez a voz vai ficando mais baixa, vão dizendo 1 milhão de coisas, vão te jogando 1 milhão de ameaças. Volte para a gaiolinha, volte para a gaiolinha, gaiolinha. E no fim das contas, não é porque eles estão mesmo preocupados com você, por mais que te amem, pode ser até da família. É porque a partir do momento que você pulou daquela gaiola, bateu asas e ganhou o céu, a sua liberdade se tornou uma afronta. E seres presos, seres blindados, seres sequestrados, ao verem outro ser livre, terão nesse momento o confronto com a sua realidade. E combaterão, não o ser que agora está livre, mas combaterão a própria prisão. De um jeito ou de outro, essa dinâmica se projeta o tempo inteiro na vida. Cabe a você enxergá-la e responder: nessa dinâmica, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Pense nisso e voe.